Glória a Deus. Irmãos, eu estava vendo aqui, nós precisamos nos entregar de fato ao nosso Deus, nos momentos em que nós estivermos louvando o nosso Deus. Momentos em que nós estivermos cantando essas canções de oração ao nosso Deus. Existe um homem na Bíblia por nome de Herodes, lá em Atos capítulo 12, versículo 23. E o interessante é que este homem, ele morreu por uma razão até meio que fenomenológica nos dias de hoje. Ele morreu porque ele não ousou dar glória a Deus. O texto diz que havia um momento em que todos deveriam glorificar a Deus. E Herodes, ele praticamente vem sobre ele um infarto fulminante. Você pode ler isso em Atos 12, 23. E depois do infarto, imediatamente, apareceram bichos do nada e comeram Herodes, porque ele não ousou glorificar o nome do Senhor. Então, aprendamos a glorificar a Deus em todas as coisas, né? Os louvores têm sido louvores abençoadíssimos, nós cantamos para Deus. Te peço também que o horário de chegar na igreja é às 19 horas, não é 19h30. Tem gente que é tão fiel à Bíblia, né? Porque acredita que Deus habita no meio do louvor. Não é isso que diz? A pessoa chega no meio do louvor, esse povo crente, né, irmãos? O povo não chega não, chega antes. Seja um adorador, e adore a Deus. Lembra quando você tomava cachaça? E você ficava meio no grau? E Zezé de Camargo e Luciano era todo tempo na sua garganta? Pastor, nunca bebi, maravilha. Eu já. Não era a minha praia, mas já. Você não fica um pouquinho feliz, soltando a goela, a garganta, né? Às vezes, e chega na igreja, você precisa ser melhor do que isso. Porque agora não é mais uma ação do mundo, mas é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, aprenda a exaltar a Deus. Você precisa adorar a Deus. Como vocês fizeram hoje, nós precisamos adorar a Deus. Precisamos dar o nosso melhor em todas as coisas. Faça o seu melhor, adore a Deus. Amém? Vamos à palavra de Deus. Abram, por gentileza, o livro de Salmos, no capítulo 13. Agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado por estarem aqui. Nossa igreja tem muito para crescer este ano, né? Nós queremos muito isso. E Deus nos abençoe. Essa pandemia aí possa dar um tempinho para a gente. Salmos 13. Quando acharem, dá uma olhadinha para mim. Se alguma criança quiser ir para a salinha, a pastora Ellen está lá, pode conduzir as crianças, tá bom? E nós queremos mais professores, né, e professoras de crianças para a salinha, se você tem essa vocação. Eu agradeço a Deus. Eu particularmente não tenho muito a vocação, mas se você tem, nossa igreja é uma igreja de professoras, né? Muitas professoras, Priscila, Kênia, Cíntia, tem muita gente aí. Amém? Acharam Salmos 13? Dá uma olhadinha para mim agora. Antes de pregar, antes de ler, dá uma olhadinha para cá. O tema do sermão de hoje é até quando? Essa palavra até é uma preposição de movimento que transmite um limite de tempo. Quando você fala até quando, Senhor, é uma preposição de movimento que traz uma transmissão de um limite de tempo ou de espaço. Às vezes você está em casa angustiado, ou você está numa situação de adversidade, você sempre vai dizer, Senhor, até quando? E nós vivemos esse momento, às vezes, de perguntarmos a Deus,
né? Até quando, né, vamos passar por tantas adversidades? Até quando teremos tantas crises e tantos problemas que vêm e afetam as nossas vidas? As pessoas estão afetadas emocionalmente, sentimentalmente, estão afetadas economicamente, as pessoas estão afetadas espiritualmente. Nunca se teve uma evasão tão grande de pessoas das igrejas quanto nos dias atuais. Das duas, uma, ou nós, pastores, não estamos sendo eficientes e o nosso evangelho pregado ele é superficial, ou superficial são as pessoas que não escutam aquilo que a gente prega. Diante dessa ambiguidade, eu prefiro ficar com as duas opções, 50% para cada, porque nós acreditamos que os dias são dias difíceis. Aí vem a pergunta, e a pergunta ela é uma pergunta que vai nos levar a um pensamento mais concreto. Porque cada um de nós passa por uma adversidade. E o meu até quando, ele pode estar pautado na área financeira, antagonicamente ao seu, que pode estar pautado na área emocional. Mas a verdade é que nós nos perguntamos muito isso, até quando, Senhor? Né? Até quando eu vou ficar solteiro? Até quando eu vou esperar um marido? Né, Adriana? A Adriana está ali assim. Até quando nós vamos vivenciar essas crises, essas pandemias? E nós fazemos uma lista dessa preposição, do até, que vai nos movimentar a um limite de tempo. E você tem o seu até quando? Todos nós temos. Como grandes homens da Bíblia tiveram. Moisés, nos Salmos, escreve isso, até quando o Senhor vai nos rejeitar? Asaf, no Salmo 89, vai perguntar, Senhor, até quando o Senhor vai rejeitar o teu povo? E o próprio salmista Davi, ele traz um questionamento em 4 pontos específicos, porque nós vivenciamos a nossa vida no hedonismo, nós queremos as coisas muito rápidas, nós queremos as coisas que para ontem, nós não temos mais o tempo da espera. Eu disse para vocês de uma criança em que os pais estavam exortando a criança e ela começou a passar, como se estivesse no touchscreen, para poder passar como faz com o tablet, né? Ou seja, aquilo que eu não quero, eu ignoro, porque nós não paramos mais para ouvir o que é necessário, e o que é necessário, o que cura, nós não temos mais o prazer de poder absorver. E vivemos num período do hedonismo, o prazer no imediato, o prazer no agora, o prazer no instante, e nós não temos a paciência de esperar o momento de Deus para nossas vidas. Nós não temos a paciência de aguardar. E eu vejo essa falta de paciência como uma ansiedade, que é um dos males do século 21. A ansiedade nada mais é do que um estado emocional angustiante que prevê situações somáticas e desagradáveis. E esta ansiedade faz você sofrer antes do tempo. Né? Zygmunt Bauman, um filósofo, um escritor, ele vai dizer que nós vivemos num mundo líquido. É uma liquidez, uma rapidez de uma situação que não é agradável. E existe uma linha de raciocínio nessa liquidez do mundo, porque nós não vivenciamos algo por muito tempo. Eu me lembro que quando eu comprava, refaço a fala, quando a minha mãe comprava roupa para mim, ela comprava roupa no mês de junho para que eu usasse em dezembro. E eu ficava 6 meses olhando no guarda-roupa aquelas roupas, aquilo me dava uma agonia. E aquilo me ensinava a esperar. Até que um dia ela comprou um tênis por marca Nautilus, de cor bege branca, no mês de julho, porque estava em promoção, para que eu usasse em dezembro. Quando chegou dezembro, o tênis não serviu. Eu achei que foi pouco. Falei, está vendo? Isso aí a pessoa aprendendo a fazer isso mais comigo. E era uma sensação de espera que era interminável. A minha mãe tem panelas que ela ganhou no casamento dela de 40 anos atrás, porque o mundo não era tão líquido igual aos dias de hoje, né? E a minha mãe, ela não veio no culto hoje, porque ela também está muito gripada, não orei por ela aqui, mas oro em casa. A minha mãe, ela não consegue usar as coisas que ela ganhou no casamento dela. Eu, por exemplo, quando eu compro alguma coisa hoje, por essa aversão que eu tenho a tanta espera,
eu já praticamente saio da loja vestido com a camiseta, com a calça. Já fiz isso várias vezes, porque eu não aguento esperar chegar em casa. E aí você vai vivenciando, você compra um relógio, já sai com ele da loja, né? Não é assim que funciona? E nós vivenciamos um mundo de tanta rapidez, e quando vem uma palavra como essa, até quando, Senhor, Deus trabalha em tempos diferentes, e esses tempos são em níveis bem esporádicos. O tempo de Deus é o tempo Kairos. Esse tempo Kairos não tem a ver com o Cronos, tempo cronológico que nós vivenciamos. O nosso tempo Cronos, o tempo do agora, o tempo do imediato, o tempo do hoje, ele não tem nada a ver com o tempo de Deus. Por isso que nós sofremos tanto, porque não sabemos esperar. Nós não aprendemos a esperar. E a geração de hoje, pior ainda. A geração de hoje, os filhos dos nossos filhos, ainda serão piores ainda, porque eles vivenciarão um hedonismo de forma sequencial e até meio que abrupta, porque eles não vão entender os momentos de Deus na vida deles. Eles não vão esperar Deus fazer o milagre, não vão esperar Deus agir. Deus agir. E nós vivenciamos o tempo do Cronos, que é muito improdutivo, relacionado ao Kairos de Deus. O tempo de Deus é diferente. Ele não tem a ver com minutos, não tem a ver com o relógio, ele não tem a ver com os segundos, ele tem a ver com o coração. Porque o tempo Cronos é o nosso sentido humano de viver a vida. Mas o Kairos tem a ver com o coração, tem a ver com as suas expectativas. Deus não vai te dar porque passou 30 dias. Deus vai te dar porque o seu coração em 30 dias se transformou. Deus vai te dar não é porque passou 5 anos, não é Cronos. Deus vai te dar porque em 5 anos você mudou a sua história. Não tem a ver com o seu relógio, tem a ver com o seu coração. E por isso nós vamos aprendendo que precisa se vivenciar um período de muita conexão com Deus e o Espírito Santo. E Davi, no mesmo Salmos, não é esse que nós vamos ler, ele vai chegar a dizer em um salmo só assim: Senhor, esperei com paciência no Senhor. No mesmo salmo ele vai dizer assim: Senhor, dá-te pressa em me socorrer. Olha que antagonismo, que polaridade diferenciada, porque no mesmo salmo ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Lá no final dos salmos ele está dizendo assim: mas anda logo porque está ficando difícil. E esse mesmo salmista, no capítulo 13 de Salmos, ele vai trazer alguns questionamentos. Primeiro ponto, capítulo 13, versículo 1, ele vai usar essa palavra até, que é uma preposição de movimento que transmite um limite, um tempo. E vai dizer assim, capítulo 13, versículo 1, até quando te esquecerás de mim, Senhor? E ele é irônico, vai dizer, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Diga assim, misericórdia. Dá uma olhadinha para mim, nós já oramos, já lemos. Interessante nesse texto é que essa palavra até quando ela aparece 4 vezes só no início desse capítulo 13, mas em toda a Bíblia existem 50 até quando. E esses homens que ousaram perguntar para Deus até quando, não eram homens comuns, eram profetas, sacerdotes, eram pessoas experimentadas. Eram homens como Davi, como Asaf, como Eliatã, como Elã, como Moisés, homens que chegaram no limite da esperança, da paciência, homens que vivenciaram crises e adversidades, que não conseguiram mais suportar a espera. E diante de uma incógnita muito grande de espera, eles passaram então a questionar a Deus sobre o tempo em que eles ainda precisavam vivenciar tais adversidades.
Será que isso não pode ser catapultado para os dias de hoje, para que nós pudéssemos tirar algumas lições importantes sobre estes momentos de crises existenciais, de ideologia, crises de vivência, convivência, permanência? Será que nós não poderíamos puxar desse texto como pano de fundo alguns pontos específicos para nossos dias? E o interessante é que o texto vai dizer palavras que vão fazer sentido para nós ainda hoje, né? Palavras que Davi falava, mas que fazem sentido para nós ainda hoje. E a pergunta, talvez que seja muito importante para o momento, é: por que Deus fica em silêncio quando nós mais precisamos dele? Já observou? Por que Deus fica em silêncio quando nós mais precisamos dele? Quando nós lemos o livro de Jó, são 42 capítulos, dos quais, até o 38º, Deus permaneceu em completo silêncio, e Jó sendo acusado pelos amigos de coisas que ele não havia feito. Essas acusações só levaram Jó a ter um pouco mais de fúria, porque Deus permanecia em total silêncio em meio a uma crise existencial da vida deste homem. O homem que aparentemente era um homem justo, íntegro, um homem que tinha consciência social, um homem que fazia projetos relacionados à vizinhança, aos filhos, um homem que tinha uma vivência, de acordo com a Bíblia, exemplar, e ele então passa a experimentar essa angústia, porque ele, praticamente por um ano, ele sofre com crises, não apenas emocionais, mas principalmente de ordem de patologia. A Bíblia diz que Jó ficou como se fosse podre andando nas ruas, como se fosse aquele homem do lixão, cheirando mal. A Bíblia diz que o hálito de Jó era bem mais mal cheiroso do que qualquer tipo de carniça que existia. A pele de Jó soltava na sua podridão, ninguém se aproximava dele, um homem que vivenciava dias andando pelos lugares, pelas ruas da cidade, agora era vaiado, era repelido pela maioria da população, e a Bíblia vai dizer no livro de Jó que aqueles dementes mentalmente, as pessoas chamadas antigamente de débeis mentais, hoje não é essa a colocação, mas é isso que a Bíblia vai dizer, essas pessoas que ninguém dava valor, que era chamado de escória, o estrume da sociedade, que eram os piores, os homens mais vios, sanguinários também, eram esses que também nem eles mais se aproximavam de Jó, porque Jó, que era considerado como o mentor da cidade, agora ele é vaiado, ele é repelido pelas pessoas que outrora não servia nem para poder, de acordo com a Bíblia, limpar os pés de Jó. E agora ele pensa no tempo. Que tempo é esse? Esse tempo que não chega, esse momento que não chega. O momento do fim do quê? Da dor. Do fim do quê? Do problema financeiro. Do fim do quê? Da adversidade. A Bíblia diz que Jó foi da riqueza à pobreza. Foi da popularidade ao princípio do misoneísmo. Foi a miséria completa. E aqui Davi não está falando nada diferente. Ele está perguntando para Deus, porque ele estava vivenciando um dia que era um dia tão terrível, tão difícil, e ele começa a fazer essas perguntas interessantes. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Não é isso que às vezes vem à nossa mente quando a resposta não chega? Não é isso que vai chegando no nosso coração quando aquilo que nós queremos não aparece? Quando a bênção que nós buscamos não é impetrada sobre as nossas vidas? Quando a cura que você busca não vem para a sua família? E ele vai perguntar isso, e ele é irônico, ele vai dizer assim: até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Aí ele vai dizer assim: para sempre. Olha para mim, eu estou aqui, sou teu servo, o Senhor não vai se lembrar de mim? Dá uma olhadinha para cá. O interessante é que Deus trabalha com o tempo, e se você buscar alguns pontos bíblicos, por exemplo, Noé, ele tem uma incumbência de Deus de pregar o Evangelho. Na época era chamado de a lei, que nós hoje vivenciamos como Evangelho, e Noé ele prega a Torá, ele prega a lei, e no propósito da construção da arca, Deus diz para ele assim: você vai construir uma arca e vai pregando. Quanto tempo, Senhor? Deus fala assim: não preocupa com isso. E é isso que me chama a atenção nesses pontos bíblicos. Porque passaram-se 10 anos e Noé pregando e construindo algo
que ele nem sabia como funcionava. Se você ler a Bíblia, vai perceber que Deus deu a ele a planta da arca, né? Deus deu a ele a planta da arca, e ele começa a construir essa arca sem saber os modelos, mas Deus ia revelando para ele a forma de fazer. Enquanto ele esperava, ele continuava ao mesmo tempo. Enquanto ele aguardava o tempo de Deus, o Kairos, ele vivenciava, ele executava tarefas. Escuta o que eu vou dizer, olha bem para mim, para você nunca esquecer dessa frase. A sua forma de esperar, a maneira que você espera, a condição que você se encontra no ato da espera, diz muito a seu respeito. Tem pessoas que esperam xingando, tem pessoas que esperam desistindo, tem pessoas que esperam abandonando. Noé esperou fazendo, e passaram-se 10 anos e não resolvia, passou-se 20 anos, e aquilo que Deus havia prometido, olha, você vai construir essa arca, e avisa as pessoas que virá uma chuva sobre a terra. As pessoas ficaram preocupadas, porque ninguém sabia o que era chuva. Naquele período não havia chovido sobre a terra, nem uma gota de água. Até então ninguém sabia o que era isso. Para nós hoje, falar de chuva é algo tão simples, tão comum. Mas como que eu vou construir algo que eu não sei como faz, para esperar alguma coisa que nunca veio? Aquilo que você faz enquanto espera diz muito a seu respeito. E passaram-se 30 anos e Noé continuou pregando. Passou-se 40 anos e Noé continuou pregando. Gente, vocês perceberam que Moisés quer entrar na minha mensagem? Moisés, fica quieto aí. É Noé. E passou-se 50 anos e Noé continua ministrando e construindo a arca. E nada de chuva. Aí você pensa, ele, os seus 3 filhos, a sua esposa, 3 noras, 8 pessoas ali numa construção arquitetônica, numa engenharia projetada por Deus, 3 andares naquela arca. E a Bíblia vai dizer que passaram 60, 70, 80, quase 100 anos, de 90 para 100 anos, desce o dilúvio. E aí você me pergunta, mas quanto tempo isso foi? Foram de verdade 10 décadas, exatamente para você compreender que Deus não está relacionado ao seu tempo, ao tempo dele. E quando vem o seu até quando, se encaixe no momento que Deus quer que você faça. E enquanto você espera, não saia da igreja. Enquanto você espera, não perca a sua fé. Enquanto você espera, faça alguma coisa produtiva. Porque enquanto você espera, Deus continua trabalhando ao seu e ao meu, ao nosso favor. Não pense que Deus te esqueceu de você. Não pense que Deus abandonou você em hipótese alguma. Eu, às vezes, também entro nesta crise. Senhor, até quando? Será que o Senhor não está vendo isso? Essa semana eu orei e falei, Senhor, o Senhor não está vendo isso? Dá uma olhadinha, o Senhor não está enxergando isso, não? Falei para Deus, e a gente fica nessa paranoia de tentar adivinhar o momento, adivinhar o dia, e nós precisamos vivenciar isso. Se você pegar Davi, toda a história de Davi, ele foi ungido rei aos 16 para 17 anos de idade. Então, do momento em que ele foi ungido por Samuel, até o dia que ele chega no trono, passaram-se 20 anos. Não foi ungiu e assumiu. Ungiu, depois da unção, vem a perseguição, vem a ameaça de morte. Ele passa a ser o homem mais procurado da província. Ele se esconde do rei, ele foge, ele luta contra Golias, ele mata Golias, e depois ele tem que sair da cidade em que ele era aclamado como herói dos judeus, o herói de uma nação, e o rei, então, Esaú, resolve persegui-lo, e nessa perseguição, ele é levado, compelido por Deus, a ir para uma cidade chamada Gate. Saul manda procurá-lo por todos os lugares, e não encontra.
E ele vai para Gate, o último lugar que ele poderia ir, está lá em 2 Samuel 22. Por que o último lugar, pastor, que ele poderia ir? Porque Gate tinha um rei chamado Aquis. E esse rei tinha um herói de guerra chamado Golias, que Davi havia matado. Então ele foge para uma cidade, justamente para um lugar aonde ele não poderia ir, porque ele era procurado de morte. E agora? Pelo rei, que era o seu sogro, e agora procurado de morte por Aquis em Gate, que era o rei de Golias, que ele havia matado. Interessante que a Bíblia vai dizer que Golias tinha mais irmãos. Tem até o nome dos irmãos de Golias, que ainda moravam em Gate. Agora presta atenção. E o tempo de Deus para ele foi ungido lá no pasto, praticamente como rei. Vai dar unção ao trono do pasto, do estrume das ovelhas, para sentar no trono. Davi esperou 20 anos sendo perseguido, para que ele pudesse ser morto, ou por Saul, ou por Aquis, ou pelos irmãos de Golias, enfim. Mas ele não desistiu do seu objetivo. Mas aqui, nesse capítulo 3, ele está questionando a Deus. E aí, Senhor? Esqueceu de mim, né? E o nosso bate-papo naquelas madrugadas? O Senhor não está atento, não, no que eu disse para o Senhor? E ele é irônico. Na sua ironia, ele vai dizer: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? E ele pergunta de novo: até quando esconderás de mim o teu rosto? Ou seja, eu tenho falado contigo, eu tenho te buscado, e o Senhor está virando a face para mim. Você já conversou com alguém que virou o rosto para você? Às vezes você tem aquele momento, alguém fala com você, você vira o rosto também. Davi disse assim: eu falo com o Senhor e o Senhor vira o rosto. Eu busco uma resposta, o Senhor me ignora. Está se identificando, irmão? Porque eu me identifico. E ele vai dizer assim: o Senhor não é encontrado quando eu te busco. O Senhor não é encontrado, o Senhor vira a face para mim. O Senhor não está olhando para a minha dor. O Senhor não está vendo a minha dificuldade. O Senhor não está percebendo as minhas crises, as minhas adversidades. O Senhor não está entendendo os momentos de crises que eu estou passando. O Senhor não vai me curar. Estou te servindo, estou na tua casa. O Senhor não vai abençoar minha casa, minha família, meus filhos, minha filha, meus pais? Até quando eu vou te procurar? O Senhor vai virar o rosto como se eu não existisse? Olha a segunda pergunta. E o interessante nesse ponto da Bíblia é que esse processo da espera, ele gasta muito tempo. Se você analisar Davi, ele espera 20 anos. Mas se nós formos para a história de José, governador do Egito, antes de ser governador, ele foi vendido pelos próprios irmãos. Vendido pelos próprios irmãos. Ele passou mais de uma década como escravo. Ele foi vendido pelo povo de Ismael, os ismaelitas venderam ele para Faraó, para o Egito. Lá no Egito ele arrumou um emprego, foi trabalhar na casa de Potifar, foi acusado, de mexer com a mulher do cidadão, foi preso. E ele foi preso injustamente. Nessa prisão injusta, ele ficou esperando 13 anos. Pensa, você fala: Senhor, olha para mim, tem 3 anos. José, 13 anos, gente, olha para cá, deixa eu te falar uma coisa. 13 anos preso injustamente. Até que o padeiro, o copeiro, tem alguns sonhos. E o padeiro é morto, e o copeiro tem uma revelação, e José, trazido de volta para o palácio real, interpreta o sonho de Faraó. E aí, depois de mais de 2 décadas, 22, 23 anos que ele havia sido vendido pelos irmãos, agora ele se torna governador do Egito. Escuta, esse até quando tem tempo, ele termina, ele acaba, esse momento termina. Você não pode desistir do seu objetivo, do seu propósito. Você não pode abandonar suas convicções. Você não pode, Wilson, desistir dos seus planos futuros, pastora Tânia. Não pode abandonar suas vontades de chegar lá na frente.
Pode passar 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas não é para desistir, porque esse até quando, essa preposição de movimento, tem um limite que transita no tempo, no espaço, que vai dizer agora chega, agora é a hora de você ser honrado, abençoado, é a hora de milagre acontecer na sua casa, na sua vida. Você não pode abandonar suas convicções e muito menos deixar os seus objetivos à deriva. Não deixa, não deixa. Em o nome de Jesus. Deus pode não estar agora respondendo, mas isso não quer dizer que Ele não esteja te ouvindo. Isso não quer dizer que Ele não esteja observando você. Você precisa saber onde você quer chegar. Existe um historiador alemão chamado Immanuel Kant, ele é um filósofo também, psicólogo. Ele vai dizer que aquele que não sabe o que busca, não identifica quando acha. Você sabe o que você busca? Você sabe o que você quer? Porque aquele que não sabe o que busca, não identifica quando acha. Pode estar na sua frente, você vai deixar passar as oportunidades, os momentos, porque quem quer tudo não alcança nada. Tenha metas, tenha alvos, tenha objetivos. Não abandone nada por ninguém. Por ninguém, muito menos o Evangelho, muito menos a sua função no reino, por ninguém. Eu vejo às vezes algumas perguntas esdrúxulas, pútridas, que não fazem sentido. Eu vejo mulheres e homens namorando, e já chegaram em mim algumas conversas e questionamentos, que a mulher fala assim, para o namorado assim, quem que você ama mais, eu ou a sua mãe? Ai, ai, ai. Irmãos, dá uma olhadinha para mim, dentro dos meus olhos azuis aqui. Dá uma olhadinha para cá. São amores diferentes. Não faça uma pergunta como essa. O ser humano vive 4 tipos de amores efetivamente ao mesmo tempo. E amor de pai, de mãe para com filho e vice-versa, amor que vem do grego, fileu ou filia, este amor ele não impõe condições. O amor de um homem para uma mulher, marido, mulher, namorado, amor é eros, um amor que gera sensualidade. O amor de irmãos é o amor fraterno, de comunhão. E o amor para com Deus é o ágape. Então, se vem o fileu, se vem o eros, se vem o fraterno, se vem o ágape, você vivencia os 4 tipos de amores, não são amores iguais. Então, deixa de entendimento equivocado. Nós precisamos ter a consciência que nós não podemos fazer tais perguntas. Nós precisamos entender que cada um tem o seu lugar e o tempo certinho. Nós vamos olhar aqui que nós precisamos identificar o que nós queremos. O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua casa, para a sua família? O que você quer? Qual é o seu alvo? Você tem projetos para chegar daqui ao final do ano, você falar assim, eu projetei e alcancei. Você tem planos para você chegar 2023, final de 2023, falar assim, eu alcancei. Você tem planos para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, para 5 anos. Você tem planos para 10 anos. Se você não tem planos, quando chegarem as bênçãos próximas, bem próximas a você não vai identificar quando elas se aproximarem. Quem não sabe o que busca, não identifica quando acha. Quais são os seus objetivos? E só quem tem objetivo na vida pode perguntar, Senhor, até quando? Só quem tem propósito na vida pode se perguntar, Senhor, até quando eu vou esperar? Você não pode viver a sua vida esporadicamente, sem pôr um projeto, um objetivo. E não fica limitado ao seu tempo, não fique parado no seu tempo, não fique pausado no seu tempo. Mais uma dica para você nunca se esquecer. Pare de olhar o quanto você precisa caminhar. Pare de ficar olhando o quão longe ainda você pode ir. E comece a celebrar o quanto você já caminhou.
Pare de ficar pensando só no que você tem pela frente e comece a celebrar com júbilo, com alegria, o caminho que você já percorreu, o que você já vivenciou, aonde você já chegou. Experimente celebrar pequenas vitórias. Experimente celebrar momentos particulares com a sua família, com seus filhos, com seus netos, com seus bichinhos de estimação, com as suas viagens. Experimenta celebrar nos momentos pequenos, e você, com certeza, agregando-os a um projeto futuro, vai aprender a celebrar também os momentos de adversidade na sua vida. Porque são todos momentos de preparação para com as nossas vidas. Nós precisamos evidenciar, parar de ficar pensando só no que vai acontecer. Nós não vivemos, às vezes, o nosso hoje, né? Aquilo que vem do latim carpe diem, que é viva o seu agora, antes que ele apodreça. Viver o seu momento, experimentar o seu momento, experimentar se localizar. Tem um estudo na psicologia chamado Mindfulness, que esse momento é um momento pleno, né? Momento pleno, momento de você se conhecer. Mindfulness, momento de você entender a plenitude que está ao seu lado. Você parar, observar a cadeira, sentir o vento no seu rosto, observar o seu estômago roncando de fome, observar a sua viagem, olhar para a paisagem, observar os seus filhos, os seus amigos, o seu cônjuge, olhar para a roupa e elogiar. É o seu momento pleno, seu momento de percepção ambiental, do agora. Momento de você não se catapultar para o futuro e nem fazer retrocessos para o passado. Momento que a sua mente deve focar no agora. Mindfulness, momento pleno, momento seu, momento vivencial. Quando você pega o seu carro, quando você vai no posto pôr gasolina, quando você experimenta o sabor de um alimento. Momento seu, momento de se perceber. Momento de celebrar o seu momento. Parece incongruente, mas não é. Momento de celebrar o seu momento. Né? Momento, tem uma cultura japonesa chamada Haikai, que quer dizer, somente estando aqui, estarei aqui. Parece incongruente, parece algo que não faz muito bem para a mente de quem fala e muito menos para os ouvidos de quem ouve. Mas é isso, você vivenciar o seu agora. Porque você às vezes fica pensando na sua vida assim, até quando, Senhor? E você vai se catapultando para o futuro. Esperando acontecer, esperando chegar a hora, e esquece de viver o seu agora. Esquece de celebrar o seu momento. Esquece da glória a Deus pelo pratinho de arroz com carne, um arroz com chuchu. Esquece de glorificar a Deus pela compra de uma camiseta de R$20. Esquece de glorificar a Deus pela compra de um tênis de 50 conto. Esquece do momento, esquece, você fica vivendo lá na frente. E aí eu trago uma notícia para você, que talvez ela já foi revelada ao seu coração, que o futuro, na verdade, ele não vai existir, porque todas as vezes que você chegar nele, ele vira presente. Então, se você vive se transportando para o passado, se vive transportando para o futuro, você nunca vai viver o seu momento, o seu agora. E o agora é a única coisa que de fato você tem. Então, quando você fala até quando, Senhor, você passe a celebrar o seu caminho, a sua jornada. Olha o quanto você orou para ter o que você tem hoje. Olha o quanto você orou para você se formar, para você estudar. E você nem celebra o seu diploma que está lá na sua gaveta. Nem celebra. Esses dias eu postei, eu não sou muito de postar muitas coisas, eu posto mais coisas de igreja, mas eu postei umas coisas particulares, eu postei alguns certificados, algumas graduações, e fui postando. Aí um amigo falou assim, está exibido, eu falei assim, rapaz, se eu não valorizar o que eu conquistei, quem vai?
Quem vai? Quem vai valorizar? Quem vai dar valor às minhas conquistas, senão eu? Quem vai glorificar o sapato que eu tenho, a roupa, a calça que eu tenho? Quem vai glorificar um óculos que eu comprei, uma Bíblia que eu comprei? Quem vai, se não for eu? Eu preciso aprender a celebrar o caminho que eu percorri. Foi caminho difícil, foi caminho de dor, foi caminho de joelho no chão, de oração, de jejum, foi caminho de lágrima. O que eu conquistei até hoje não é muito, mas é meu. E você também, do mesmo jeito. O seu jeito de ser, a sua forma de ser, o seu padrão de vida, a sua qualidade de vida, a sua casa, seus filhos, seu cônjuge, o que você é. Aprenda a entender esse momento da sua vida. Para de olhar só para frente ou se catapultar lá para trás e passa a vivenciar o seu agora, o seu momento pleno. Para de reclamar daquilo que não deu certo, aquilo que não está funcionando, e passa a movimentar a sua fé naquilo que está dando certo, naquilo que vai melhorar na sua casa e na sua vida. Nós precisamos buscar esse entendimento, sair da condição de reclamões de tudo da vida, e falar até quando, até quando? No final desse texto aqui tem respostas. Olha assim, continua, capítulo 2, até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Ou seja, Senhor, eu olho para dentro de mim, eu estou angustiado, eu estou triste, até quando eu vou ficar triste? Olha para cá, olha para mim, até quando, Senhor, eu vou ficar triste? A minha alma está demasiadamente triste. Até Jesus disse isso no Getsêmani. E Davi estava falando a mesma coisa, até quando eu vou olhar para dentro de mim? Não vou encontrar respostas. Eu vou fazer uma internalização dos meus sentimentos. Eu vou perscrutar minha mente. Eu vou buscar um entendimento. Até quando eu vou entrar dentro dos meus conceitos pessoais e não vou achar respostas? Davi buscou e perguntou e analisou e ponderou tudo. E tem mais uma pergunta dele. Ele vai dizer aqui, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Olha para essa afronta. Olha para aqueles que estão falando mal de mim. Olha para aqueles que se levantaram contra mim. Olha para aqueles que me caluniaram, que me injuriaram. Olha para os meus inimigos, até quando eles vão prevalecer? E até quando a mentira vai se tornar verdade na boca deles? Até quando a mentira vai se tornar verdade na boca de muitas pessoas que não me conhecem? Até quando? Davi está dizendo assim, chega. Já está bom. E no final ele responde, versículo 5, mas é adversativo. Mas é adversativo, não é conclusivo, não é mais, é mas, é adversativo. Tem aqui uma formada em letras aqui, mas é adversativo. Quando? Aí ele vai trazer uma lista de tragédias que ele passa. Porém, ele vai trazer para o antagonismo dessa tragédia, ele vai dizer, mas. E o que o mas vem depois? Eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. E aí termina dizendo assim, eu cantarei ao Senhor, porquanto Ele tem me feito muito bem. Diga glória a Deus. Ele sabia da resposta, ele entendia. Ele sabia que Deus não ia abandoná-lo, que Deus não ia deixá-lo, como Deus não nos deixa. Aleluia, amém, irmãos? Deus não nos abandona, Deus não nos deixa sozinhos. Um sentimento às vezes existe, mas Deus não nos deixa sozinhos. Glória a Deus. Olha para mim, olha para mim. Deus não te deixa sozinho. Deus não te deixa sozinha. Deus não te abandonou. Espere, ainda há um momento. Não acabou, não é o fim. Erga a tua cabeça, abra o teu coração, escancara a tua vontade para o futuro, para o momento, para o presente, mas não permita que o seu presente seja roubado de você. Deus não vai deixar você desamparado, Deus não vai. Esse próprio Davi disse um dia, eu já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem muito menos a sua geração futura mendigar o pão de cada dia.
Deus não abandona, Deus não te deixa sozinho, por mais que você se sinta, Deus está contigo, assim como Ele está comigo, para a glória dEle mesmo. Isso vai passar, isso vai passar. É um momento, é um tempo. Abra o seu coração, pelo amor de Deus. Até quando, Senhor? E Deus responde: até quando o seu coração estiver em paz? Até quando você entender que eu já posso te entregar uma bênção? Até quando você estiver preparado? E quando você estiver preparado? Aí vem adjetivos, né? Como você vai se preparar? Como? Deus, Ele é maravilhoso. Desista de muitas coisas na sua vida, mas jamais desista do que Deus tem preparado para você. Jamais desista. O processo da espera, às vezes, ele nos fere. Mas você não pode desistir. Você não pode abandonar os seus objetivos. Busque os seus ideais. Busque. Faça concursos, preste vestibular, estude, melhore de emprego. Faça alguma coisa. Movimente-se. Movimente-se. Fé é atitude. Procura preencher sua mente com coisas agradáveis. Mude a sua história. Ninguém fará isso por você. É você quem precisa fazer. Se tiver que parar com alguma coisa, pare. Se tiver que continuar com outras, continue. Saiba projetar a sua vida. Não perca a motivação. E se perder a motivação por alguma razão, se policie. Porque mais importante do que a motivação é a persistência. Porque às vezes você nem está motivado, mas é persistente e você vai a si mesmo. Está doendo, vai a si mesmo. Clarice Spector vai dizer uma palavra interessantíssima, ela fala dizer assim: me chamaram para ajudar, coloquei minha dor no bolso e fui. É assim. Não desiste não. Não aceite palavras que venham fazer você parar, você desanimar. Bata no peito e vai dizer: Jesus, o Senhor está comigo? Estou, então vou para onde tiver que ir. Não vou parar, não vou desistir, não vou abandonar os meus alvos. Até quando? Até quando o Senhor quiser, mas até quando o meu agora é o até quando o seu. E eu estou na fé, eu estou continuando, mas eu não vou desistir dos meus objetivos. Não vou parar, não vou parar. Olha para a sua caminhada. Olha de onde você saiu, onde você está. Olha quem você era e quem você é hoje. Você não tem que ser um milionário para celebrar. Você precisa apenas estar vivo para celebrar a sua jornada, a sua caminhada até agora. A vida é o maior dom que você recebeu. Você superou, você suportou, você transportou a sua vida para o outro lado. Você caiu, mas você levantou. Você foi levado, passou uma rasteira em você, passaram uma rasteira em você, mas você se reergueu. Tentaram acabar com você, com a sua casa, com a sua família, mas não conseguiram. Você está aqui, está de pé. Até quando? Até quando o Senhor quiser. Até quando? Até quando o Senhor mandar. Mas você não pode parar, não pode parar, não pare. Não pare, não desista. Tenha consciência. O que Deus te deu, não deixa o diabo tirar, não deixa o diabo tomar. Não pare. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração, o seu sonho, o seu alvo, o seu objetivo. Mas até quando, Senhor? O Senhor não está olhando, não? Deus vai dizer: estou olhando para tudo. E um dia você vai cantar, você vai celebrar tudo que eu te dei, tudo que eu te entreguei. Aí você vai entender que o que você passou, Deus estava olhando, que o que você viveu, Deus estava enxergando. Em momento algum que você se sentiu sozinho, de fato você estava, porque Deus não te deixou só. Não te deixou só. Aprenda
a viver o que Deus tem para a sua vida. Aprenda a ficar olhando para o seu momento e celebrando ele com mais convicção. Pare de se comparar. Pare de comparar você, a sua casa, o seu casamento, seu carro, sua vida, seus móveis. Para de se comparar. É demônio que faz isso com você. É Satanás quem leva você para a comparação. A comparação é satânica, é luciferiana, é demonização mental. Pare de se comparar. Porque igual a você no mundo não existe ninguém. Ninguém é igual a você. Por mais que queiram, não serão. Você é único, você é especial. Você não é qualquer pessoa. Já passaram por aqui, no total, entre os vivos e os mortos, 110 bilhões de pessoas, dos quais 7 bilhões estão vivas, e nenhuma dessas é igual a você. Você é forma única. Ninguém vai ser o que você é. Ninguém vai fazer o que você está fazendo agora. Deus chamou você com esse propósito. Você é pessoa única, é coisa particular de Deus. Então pare de se comparar. Adeilson, na vida só vai existir um. O outro Adeilson, meu filho, é o outro Adeilson. Os nomes são iguais, mas eu, igual a mim, só a mim mesmo. Igual a você, só a você mesmo. Suas particularidades. Tem uma canção que eu gosto muito da letra dela. Eu sempre falo essa canção. Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida é um indo e vindo infinito, como uma onda no mar. Pronto. Carpe diem. Celebre o culto. Celebre a vida. Celebre o pouco que você tem, mas você tem, enquanto pessoas não têm nem o que você possui. Uia! Celebre a sua cama quentinha, seu edredom que te aquece, a água que você toma. Para de reclamar de tudo, de todos. Celebre o amor. Celebre tudo que Deus te deu. Tenha júbilos de louvor, seja grato. E cante, cântico de celebração. E pelo amor de Deus, para de reclamar daquilo que você não tem. E adore a Deus pelo que você tem. Ah, pastor, eu tenho 30 anos de casado, acho que eu não gosto mais da minha mulher, do meu marido. Problema seu, foi você que escolheu. Esse é problema seu. Celebre tudo que Deus te deu. Celebre. Um dia eu estava pregando num lugar, eu pregava Levítico, que falava assim, libere espaço para as coisas novas. Levítico fala assim, libere espaço para os novos, vá para o celeiro, pegue os trigos antigos do celeiro, jogue o trigo podre fora para liberar espaço para o novo. Libera coisas novas na sua vida. Acabou o culto, levantou a irmãzinha, coquezinho na cabeça, amarrado, já dos seus 65, 68 anos. Pastor, sabe o que eu estava pensando? Eu já estou com quase 40 anos de casado, meu velho não quer mais nada com a vida. Eu falei, Então o senhor pregou aí para liberar espaço para coisas novas. Eu falei, Olha o golpe. O que o senhor me fala? Eu falei assim, diabo falou na cabeça da senhora. Não foi isso que eu preguei. Não foi isso que eu falei. Deus não desistiu de nada. Está tudo conforme o combinado. Se você desistir, é problema seu. Deus não desistiu de nada. Todas as promessas dele para a sua vida ainda estão de pé. Todas.